aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aí do canal. E aqui o seu amigo Carioca NFT aqui de volta com vocês. Nós estamos trazendo esse vídeo especial aqui, que foi uma aula gravada, a primeira aula que nós registramos aqui na Educadal, uma aula gratuita de programação, tá? Programação básica, tá bom, pessoal? E como nós tivemos aqui vagas limitadas para essa aula, nós decidimos aqui trazer pelo menos a primeira para vocês aqui, para que vocês entendam como funciona o nosso sistema de ensino aqui dentro da Educadal. Tá, então fiquem com essa aula aí e nós nos vemos por lá. Gente, aqui rapidamente vamos trazer essa telinha aqui, né? O curso de programação Educadal. É uma apresentação que eu fiz sobre o que a gente vai estar falando no curso. Deixa eu tirar aqui um pouquinho esse slide aqui do lado, para poder aumentar aqui. Tá todo mundo vendo a tela, né? Todo mundo tá vendo a tela. Só uma pessoa aí dando ok, por favor. Valeu. Gente, então do que vai se tratar esse curso de programação aqui da Educadal? Ele vai ser um curso básico, tá? Vai ser para poder introduzir você no meio da programação. Esse curso aqui, pessoal, ele é essencial não só para quem mexe com informática, quem trabalha com informática, não, é algo que pode ajudar você em vários sentidos, em várias áreas. Então tem algumas funções, por exemplo, eu tenho programas que fazem conversão de vídeo que fui eu mesmo que programei, usando ferramentas aí externas, usando outras ferramentas. Então tem muitas coisas que às vezes você vai pegar, que você pode fazer um script simples em programação, né, e que você não precisa comprar um software mega aí para você poder fazer aquilo que você quer. Claro que uma edição de vídeo, uma edição de áudio é outra coisa, mas uma conversão de vídeo você consegue fazer com um script simples. Né? Imagina que você tem ali uma pasta com uns 300 vídeos que você precisa fazer uma conversão deles, ou juntar eles e tal. Você consegue fazer um script muito simples que vai fazer todo aquele processo para você sem que você coloque a mão na tela. Ou então imagine a mão no computador. Ou então imagine que você tem uma planilha com muitos dados que você precisa fazer ações repetidas. Eu tenho que fazer o cadastro de tantas pessoas, mas eu já tenho todos os dados numa planilha. Se você souber programar, você consegue fazer essas coisas. Enfim, os pré-requisitos, pessoal, para esse curso. Eu vou fechar esse curso em 30 pessoas, porque não tem como eu acompanhar muita gente. O curso é 100% gratuito, tá? Não precisa se preocupar que não tem nada escondido, não tem nenhuma pegadinha, não tem nada. E esse aqui vai ser o pré-requisito para outros cursos que eu vou lançar na Educadal e que esses sim a gente vai cobrar alguma taxa de participação. Só para você ter uma ideia de um dos produtos que futuramente a gente vai trazer aqui para a Educadal, ensinando você a fazer, tá? Você criar um YouTube usando ferramentas descentralizadas. Isso é uma das coisas que você vai saber fazer. Um mercado de NFTs. A gente já vai terminar esse curso aqui já com você sabendo criar um NFT e listar ele no mercado, no marketplace. A gente vai ter um módulo do curso que eu vou lançar mais tarde, que vai depender do que você vai aprender aqui para você poder criar o seu próprio marketplace, seu próprio mercado de NFT. Você criar tokens. Ah, bom, mas criar token, se eu não quiser fazer um DApp lá para fazer trade e tal, para que eu vou querer criar um token? Cara, já tem empresa pedindo para poder fazer tokenização de ativos. Eu tô mesmo fazendo agora um serviço de tokenização para uma exchange brasileira, e eu estou criando esse sistema aí de tokenização para eles. Então, e tudo isso funcionando em blockchain. Então, só para você ter uma ideia, tem cliente, tá? Então, os pré-requisitos, gente, é você ter um computador. Não tem como fazer do celular esse curso. Você me desculpe, não tem como fazer. Porque eu já tentei fazer programação através do computador e é horrível, não dá, não dá. Simplesmente, nem pelo tablet, não recomendo. Pelo tablet vai ser tão ou mais trabalhoso do que você fazer pelo celular. Tá? Então você tem que ter um computador. Vai ter que ter as ferramentas instaladas. E aí a nossa segunda aula, a da semana que vem, vai ser a aula de configuração da sua máquina. Então a gente vai instalar aqui todas as ferramentas que você vai precisar para poder fazer funcionar.
Qual é o sistema operacional que eu vou precisar? Eu uso Mac, eu uso Windows, pode usar qualquer um deles. Tá? Eu vou fazer através do Windows, hoje eu estou usando o Mac para essa aula introdutória aqui, mas as aulas... Fala aí, Ronaldão! Beleza, mano? Ronaldão! Então, hoje a nossa aula ela vai ser introdutória, então eu vou fazer, eu só vou mostrar mesmo a minha tela para vocês poderem ver como é que funciona, mas os programas que eu for usar aqui, a gente só vai mostrar para vocês como instala na semana que vem. Não, Ronaldo, era 6h30, cara, era 6h30. E eu hoje, 8 da noite, eu vou ter ainda uma call lá na Bienal de Arte Digital ainda. Tá? Não tem problema não, que tá começando agora. Tá, então essas ferramentas aqui eu vou ensinar vocês a instalar e configurar já na semana que vem. Tá? E a gente vai já fazer alguma coisa de lógica de programação. O terceiro pré-requisito é você ter uma carteira Web3. Tá? É uma MetaMask e tal. Se você não tiver, não tem problema. Eu tenho uma aula gravada que eu vou lançar. A gente vai colocar lá no YouTube da Educadal. Eu já estou com essa aula gravada já há bastante tempo. Eu vou ensinar você a configurar uma carteira MetaMask. Tá? Eu já tenho essa aula gravada já, a gente vai editar e vamos colocar. E isso daí você já vai poder já ter agora. E você vai ter que fazer um cadastro no formulário de inscrição. Eu vou colar o link desse formulário aqui para você. Deixa eu copiar daqui. Eu deixei o link aqui para ficar mais fácil para eu copiar. Tá? E aí a gente vai aqui até o final da aula. Não compartilhem, pessoal, esse link com ninguém até que todos que estão aqui nessa aula tenham feito o cadastro. No final da aula eu vou olhar aqui os resultados, tá? Então, falando sobre esse cadastro aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Olha só. Esse aqui é o formulário de cadastro. E, gente, você pode achar estranho que a única coisa que ele pede é a conexão. Mas ele não vai compartilhar comigo o seu e-mail. Somente o seu Discord. E a carteira Web3. Tá? Por que isso? Porque a Web3, gente, é a internet descentralizada. Ninguém é obrigado a se identificar na Web3. Ninguém é obrigado a se identificar na Web3. Como é que você vai se identificar? Com o nickname que eu encontro você aqui no Discord, que você pode ou não pode colocar sua foto e seu nome. E a carteira Web3, que é a carteira que eu vou precisar mandar para vocês o NFT de acesso desse curso. Tá? Então, sim, eu vou precisar que você tenha uma carteira. Se você não tem agora, eu vou fazer a edição do vídeo, vou colocar. Aí você vai fazer assim, ó. Por exemplo, Carioca NFT. Carioca? Carioca NFT, deixa eu ver, o meu aqui é hashtag 0751. Por exemplo, 0751. Se você tem uma carteira, você vai na sua MetaMask, cola ela aqui. Se você tem a carteira, já sabe mexer, então você cola ela aqui. Se você não tiver, você coloca não tem. Só não pode deixar em branco, tá? Não tenho. Pronto. Você cola aqui, envia. Acabou. Pronto. Sua resposta foi registrada. É só isso que você precisa. Por que eu preciso que vocês façam isso agora, gente? Porque quando acabar essa aula, eu vou checar se todos que estavam aqui já foram cadastrados e eu vou liberar esse link para a comunidade do Crypto Select, para a comunidade do Pug Club Gang, tá? E para o pessoal aqui da comunidade da Educadal, que ainda não fez. E vai ter uma semana para a gente poder completar as 30 pessoas, tá bom? Deixa eu abrir aqui para o Márcio. Márcio, pode abrir o microfone, eu acho que o teu não está bloqueado, não. Então eu vou lançar esse vídeo aí. Estou planejando já editar ele hoje para poder lançar amanhã, ou então amanhã de manhã para lançar amanhã à tarde ou à noite, né? Aí eu queria até pedir pro Pug, eu sei que está muito em cima, cara, que foi uma coisa que a gente precisou, eu precisei ver aí mesmo, porque eu sabia que tem gente que ia entrar que não tem carteira ainda. Pô, você tem como fazer uma thumbnail para essa aula introdutória aqui?
Nerd Kids, é isso aí. É isso aí mesmo. É isso Poxa, meu mesmo. irmão, lógico que sim, cara. Imagina, você tá ligado, velho. Pô, Deixa valeu. comigo. Deixa comigo. Valeu, cara. Tamo junto. Valeu mesmo. Gente, então, tem uma outra ferramenta que eu vou ensinar vocês a mexer também aqui, depois que vocês já tiverem a sua carteira, que é o The Work, tá? Então, por que eu vou precisar que vocês aprendam a mexer com isso? Porque a gente vai ter uma podemos dizer assim, né, desse curso aqui, de tudo que você participar dele. Deixa eu voltar aqui para o slide aqui. Tudo que você participar desse curso, você vai ganhar uma pontuação nesse token EducaCoin. E esse token ele vai ficar na sua carteira, tá? Cada aula que você participar, eu vou criar uma tarefa para você nesse D-Work. Você vai receber uma coisa de 10 EducaCoin. E para que é esse EducaCoin? A gente vai explicar para você na aula do D-Work. Mas é basicamente um sistema de pontos que a gente tem aqui dentro da comunidade. Se você acumular 10 mil pontos, você vai ter o direito de ter um NFT da comunidade se você ainda não tem. Tá? E muitas outras coisas que nós vamos desbloquear com o tempo aí aqui na comunidade, beleza? Programa do curso, gente. O curso, eu estou organizando ele para ele ser feito em 3 meses. E hoje nós já vamos fazer essa primeira etapa aqui, que é o entendimento de funcionamento de sistemas e o conceito de front-end e back-end. Tá? Não sei se eu vou conseguir entrar em alguma coisa de lógica de programação, mas eu acho que vai dar para a gente ver alguma coisa, pelo menos para explicar o conceito de variável, o conceito de função, né, de método, de objeto, tal. Vou tentar explicar isso aqui para vocês ainda hoje, tá? Se eu não conseguir, vai ficar para a semana que vem, depois que a gente terminar de instalar o material aqui. Beleza? Então vamos lá. A primeira etapa que nós vamos passar aqui é o entendimento de funcionamento de sistemas, que é uma aula, duas aulas no máximo, juntando essas 3 aqui, tá? Entendimento de funcionamento de sistemas, conceito de front-end e back-end. Talvez a lógica de programação seja uma coisa que eu demore um pouquinho mais. Então talvez 3 aulas a gente feche esses 3 conceitos aqui, tá bom? E a partir daí a gente vai vir para um básico de PHP e MySQL. Então, gente, ó, junto com esse básico de PHP e MySQL, a gente vai aprender o HTML. Porque o nosso curso ele vai ser focado em programação web. Para a gente poder ir para a Web 3, a gente primeiro tem que passar pela Web 1. Né? E aí entra a questão de páginas estáticas com HTML e JavaScript. A gente vai pegar um pouco dessa parte. Né? E também tem o PHP, o MySQL, que é o back-end, ou seja, a programação que fica atrás. Né? E junto com o banco de dados. MySQL é um banco de dados. Tá? Aí depois a gente vai partir para JavaScript e React. Tá? Que o React ele é um framework. Eu vou explicar para vocês o que é um framework. Ele é um framework de uma outra linguagem de programação chamada Node.js. Tá? E o Node.js ele é baseado em JavaScript. Então a gente vai passar pelo JavaScript, nós vamos para o Node.js e depois nós vamos partir para o React. Tá? Aí nós vamos vir para a parte de Web 3, depois que a gente aprender essa parte. Vamos vir para Solidity, e tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas a gente vai pegar aqui, é o Solidity, Hard Hat e o IPFS. Tá? O Hard Hat ele é um simulador de blockchain. Tá? A gente vai aprender a mexer com esse simulador de blockchain. Tem alguns simuladores que são modo gráfico, né? A gente pode mexer lá, mas no caso do Hard Hat ele é só código e é nesse que a gente vai aprender a mexer, porque você tem que pegar primeiro o mais difícil para depois partir para o mais fácil. Tá? E a gente vai aprender sobre IPFS, talvez esse aqui seja o módulo mais denso e mais difícil para a gente poder aprender, que aqui já é a transição total do meio centralizado para o meio descentralizado. Tá? E aí, aprendendo isso, na verdade o Hard Hat ele vai mais para esse lado aqui, você vai fazer interação com o contrato inteligente. Então, uma coisa que eu já prometo para você que você vai sair desse curso aqui sabendo fazer. Se você aprender a programação, se for seguindo até o final direitinho,
você já vai saber fazer um programa para você poder automatizar os trades dentro do DeFi. Tá? Como você pegar empréstimo na Aave, como você colocar como colateral, fazer um swap, fazer um short, fazer um long, tá? Coisas que a gente geralmente fazia na exchange, né? A gente vai aprender a fazer em finanças descentralizadas. Assim como também a automatização de pools de liquidez da Uniswap, que eu acho que é por isso que o Zampa está aqui. Eu acho que é só por isso que o Zampa está aqui, cara. Tá, então isso aqui, e se você não está entendendo nada do que eu estou falando, meu irmão, fica no curso que eu vou explicar tudo para você, não se preocupa não. Tá? Não se preocupa não. Questão da Web3, a gente vai falar tudo aqui. Tá? A gente vai explicar tudo para você. E aí, partindo dessa interação de contrato inteligente, nós vamos aprender a criar tokens e contratos de NFT. Tá? Tokens e contratos de NFT. E o projeto de fim de curso, que todo mundo para passar no curso vai ter que fazer, você vai ter que criar um DApp, um aplicativo descentralizado em Web3, funcionando através do IPFS, interagindo com um contrato inteligente. Para que vai ser esse DApp? Aí você vai decidir baseado no que você vai aprender aqui com a gente. Tá? Eu quero um DApp que vai calcular a raiz quadrada. Beleza, então vai ser esse DApp que você vai fazer. Tá? E tudo vai rodar numa rede de teste, você não vai gastar dinheiro para poder interagir. Tá? Coisa tudo bem simples. Então esse aqui vai ser o curso fechado. Tá? Você vai terminar esse curso sabendo interagir com um contrato inteligente de dentro da sua máquina, sem precisar entrar na sua carteira MetaMask, e você vai poder criar tokens e NFTs e criar um DApp para você. Tá? Inclusive eu vou ensinar até como você consegue visualizar um NFT, como você consegue criar um DApp que vai mostrar toda a sua carteira de NFT ali. Eu estou trabalhando aqui na parte de autenticação, né, que se você entrar com uma carteira e você mudar a sua carteira lá, ele já vai deslogar você do aplicativo e tal. Cara, tem muita coisa maneira. Como funciona, gente, um sistema operacional? Tá? O sistema operacional ele é um conjunto de aplicações, de aplicativos, que a gente chama de software. Tá? O software ele é todo e qualquer tipo de aplicação que você interage na máquina. E eles executam as operações na máquina, que é o hardware. O hardware é o físico da máquina, é o computador mesmo que você segura na mão. Né? O teclado é um hardware, o seu mouse é um hardware, o seu monitor é um hardware. Né? Então o sistema operacional ele vai trabalhar nas informações que você vai inserir na máquina através dos dispositivos de entrada, que é o exemplo, o teclado e o mouse, tá? E você vai visualizar nos dispositivos de saída, como a caixa de som e a tela do seu computador. Tá? Então, o sistema operacional ele vai trabalhar com essas aplicações que vão interagir com o que você vai informar o computador e o que você vai receber dele. É a comunicação entre o usuário e a máquina. E agora eu vou apresentar para vocês os tipos de sistema operacional e o meu preferido, que eu recomendo vocês que estão começando em programação partir para ele, tá? Com tudo, porque eu só desenvolvi o meu meio de developer, de programação, quando eu parti para esse sistema operacional, e esse sistema são sistemas baseados em Unix, beleza? Vamos só responder aqui. O endereço da carteira lá no link, qual rede? Paulo, nós vamos usar a rede da Polygon. Tá? E para fazer os contratos que a gente vai fazer aqui na aula, nós vamos usar uma rede de teste, provavelmente a Goerli. Tá bom? Vamos lá, usa a carteira que você não importa de ser pública. Ah, não, gente, essa carteira do NFT, é verdade, tá certo. Essa carteira do NFT vai ser aquela carteira que você vai tá interagindo com o curso. Tá? Então você pega uma carteira aí que não identifique os seus fundos, que não tenha nada, seja uma carteira separada só para isso. Zampa, você falou aí, eu esqueci, tá? Então vamos lá, voltando aqui para a aula. Sistema operacional Unix. Então o Unix ele foi um dos primeiros sistemas operacionais aí que se tornaram populares. Ele é um sistema de código aberto, open source. Significa que não existe uma empresa por trás do Unix. O Unix ele foi criado pela comunidade e ele é mantido pela comunidade. Tá? Então,
Quando você está inserido em um ambiente que fala muito de open source, de código aberto, defende a liberdade, né, defende que você tem que ter acesso a ferramentas básicas de computação sem precisar pagar fortunas, como a gente paga com Windows, por exemplo, com Mac, né, com macOS e tal. Então você sempre vai ver pessoas voltando com sistemas baseados em Unix, tá? Então, apresentando aqui um pouquinho para vocês, nós temos aqui o Linux, tá? O Linux ele é um sistema que foi baseado nesse Unix, tá? E a gente tem aqui também o macOS e o Android da Google, o macOS da Apple e o Android da Google. Tem o iOS também, que é também baseado em Unix, tá? O Linux, a gente tem muitas distribuições diferentes do Linux, inclusive aqui, que o Zampa falou aí, o Linux Mint, e o nosso querido amigo e irmão Luke, se você é filho do Júlio, então você já conhece o Pinguizinho, porque eu duvido que o Júlio nunca tenha falado de Linux pro filho, se não falou, meu amigo, então tem que renunciar ao cargo de Darth Vader, irmão. Então, gente, o Linux, ele é uma maravilha da tecnologia, tá? Ele é um sistema que hoje a gente tem várias distribuições dele, né, que várias comunidades diferentes pegam e adaptam para aquilo que a comunidade precisa. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Ubuntu, que é uma das distribuições Linux mais usadas aí ao redor do mundo, né, e ela é de código aberto, mas ela é mantida por uma empresa. E aí o que acontece? As pessoas pegam, como ela é de código aberto, eles podem pegar o código do Ubuntu e eles podem desenvolver outros sistemas baseados no Ubuntu. E aí nasce, por exemplo, o Linux Mint, que o Zampa falou aí no comentário. Então o Linux Mint ele é baseado no Ubuntu. Ele tem também outras baseadas em outras distribuições. Então do Unix veio o Linux, e o Linux ele tem várias distribuições diferentes, vários sistemas diferentes, vários gerenciadores de pacote, né? Gerenciador de pacote são os programas que instalam programas, né? Tem várias distribuições, vários gerenciadores diferentes, várias interfaces gráficas diferentes, ou seja, você pode entrar num Linux que você está vendo ele todo parecido com o Windows, e depois outro que é parecido com o macOS, e depois outro que não tem nada a ver com nenhum dos dois, e é um conceito completamente diferente de visualização de janelas, né? Eu gosto muito de um que se chama o TW Manager. Cara, agora me fugiu o nome, que já faz um tempinho que eu não uso, mas é o W Manager, cara. Tem um que eu gosto muito de usar, que quando você entra, a única coisa que ele tem é um terminal aberto, é uma telinha preta lá, e você tem que digitar ali para você poder começar a usar os aplicativos. Eu gosto muito dele, eu desenvolvi muito o meu conceito de programador usando esse sistema aí, né? Você consegue até abrir navegador ali só digitando o códigozinho dele ali. Gente, mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, coloca aí no chat e a gente vai tirar a sua dúvida, tá? E aqui nós temos o Windows, que é o sistema operacional largamente mais usado do mundo, não tem como dizer, e é um sistema operacional de código fechado, pago e proprietário. Ou seja, você não tem uma liberdade com o Windows que você tem no Linux. Se eu quiser pegar o Linux, eu sei programar, eu sei pegar e modificar o código, né, o código base dele, que a gente chama de kernel, né, o centro do sistema operacional. Se eu quiser modificar aquele kernel, tirar e colocar coisas que eu quiser, cara, no Unix eu posso. No Windows, eu não posso fazer isso e distribuir para outras pessoas, por exemplo. Não tem como fazer porque é um código proprietário, né? Somente a Microsoft tem a posse desse código, somente eles distribuem, somente eles têm o direito, né? E se você não pagar para eles, ou você vai para a ilegalidade, como um Jack Sparrow da vida, e usa um software pirata, ou você fica com aquela mensagenzinha, eu acho que você foi enganado ali do lado na telinha do Windows sem o seu papel de parede, ou então você paga para eles e faz o tio Bill mais feliz com o dinheirinho dele, beleza? E a gente vai trabalhar nesse curso aqui, como é um curso introdutório, nós vamos trabalhar com Windows. E qual é o melhor OS? O melhor sistema operacional para programar? Gente, é o que você souber mexer melhor.
Se você tem um Mac, então para você é o Mac. Se você tem um computador normal, um PC, um notebook, e ele só tem como usar o Windows, então para você é o Windows, você está mais habituado com o Windows. Né? Se você tem uma máquina que você pode instalar um Linux, se você gostou do Linux, então para você vai ser o Linux, beleza? Então não tem chororô, não tem nada, não tem preferência nenhuma não, cada um tem a sua, tá? Então, gente, vamos agora então para o básico da programação. Eu vou fazer aqui, deixa eu só salvar isso aqui, que eu acabei que eu não salvei esse slide aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui, eu vou abrir para vocês aqui esse programa Visual Studio Code, que é da Microsoft, mas é gratuito. Esse programa aqui ele pode ser usado em Mac, ele pode ser usado em Linux e pode ser usado em Windows, claro. Tá? E esse Visual Studio Code é, no momento, a melhor plataforma de desenvolvimento, 100% gratuito. Tá? Ele permite que pessoas desenvolvam extensões para ele baseadas nas linguagens que eles mais estão acostumados a desenvolver. Ele tem ferramentas aqui para poder organizar o seu código. Tá? A gente vai aprender sobre organização de código, sobre indentação, tudo isso. Tá? Ele tem muitas ferramentas boas, maravilhosas. E para você que vai desenvolver para a Web3, principalmente, contratos inteligentes, você que vai fazer desenvolvimento de dApps e tal, então esse aqui é essencial, cara. Visual Studio Code é essencial. Então aqui, o Visual Studio Code você vai poder programar em JavaScript, em PHP, você vai poder executar códigos do MySQL, do banco de dados, você vai poder programar em Solidity, se conectar com blockchain, cara, tudo. Tá? E a gente vai aprender também a mexer com uma ferramenta chamada GitHub. Você vai criar o seu próprio GitHub, a gente vai fazer tudo isso junto aqui no curso. E ele já tem uma introdução aí para você poder conectar eles. Ele tem uma função aí para você conectar ele com o GitHub, que é muito legal. Tá? E para a gente que está desenvolvendo aqui para a web, tem uma coisa muito legal, não sei se você está vendo, que está bem pequenininho aqui, bem aqui no canto, Go Live, bem aqui. Esse Go Live aqui, quando você faz uma página aqui em HTML, você clica nele, ele abre essa página no seu navegador, para você poder ver como é que está ficando em tempo real, cara. Isso é muito legal, tá? É muito legal, especialmente para DAP, isso é muito legal. E aí, se algum erro tem que acontecer, já acontece ali logo na tua cara ali, e aí você já sabe, tá? Então, para a gente poder começar aqui a falar um pouquinho sobre lógica de programação, eu vou abrir uma pasta, tá? Eu tenho aqui, ó, eu clico aqui em abrir, e eu vou escolher uma pasta aqui que eu já criei, tá? Eu já criei aqui para a gente poder usar no curso. Aqui, uma pasta está vazia, não tem nada, tá? E aí o Visual Studio Code ele vai abrir para mim aqui uma aba lateral com todos os arquivos dessa pasta. Deixa eu ver aqui, eu vou fechar o Firefox para deixar o meu computador um pouco menos carregado. Depois eu vou abrir quando a gente for olhar a lista. Tá? Eu ainda tenho mais uns 15 minutinhos aqui com vocês ainda. Então, gente, isso tudo aqui a gente vai destrinchar melhor. Eu vou só iniciar aqui um programa aqui, tá? Só para a gente poder ver mais ou menos como é que é. Vamos aqui, ó. Eu vou criar um arquivo na linguagem de programação Python. Então, vamos lá. Início. .py. O Python não está incluído nesse curso, mas eu vou usar ele para poder explicar para vocês aqui como que as coisas funcionam. Então, gente, qualquer linguagem de programação, ela vai incluir isso daqui que eu vou passar para vocês. Tá? Qualquer linguagem de programação. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é a respeito de como o que a gente escreve, tudo que a gente faz na máquina, é armazenado dentro do seu sistema. Tá? Então, o seu computador ele tem uma coisa chamada memória RAM. Tá? A memória RAM ela é a parte que é volátil do seu computador, significa que se você desligar o seu computador, tudo que está nela vai ser apagado e vai iniciar de novo quando você ligar ele. Tá? Você tem o processador do seu computador, que é basicamente o cérebro da sua máquina,
né? É ele que vai executar todas as tarefas que são colocadas para sua máquina fazer. Quanto mais potente ele for, mais tarefas ele pode executar ao mesmo tempo, né? E mais rápido ele vai executar essas tarefas. Tá? E você tem a memória ROM, que são os HDs e os SSDs, os flash drive. A memória flash é parecida com a memória ROM. Flash drive é os pendrives, tal, que a gente tem, né? Então a memória RAM ela vai ser essa coisa que vai desaparecer quando você desligar a máquina, e a memória ROM ou a memória flash ela vai ser aquela memória que vai ficar guardada ali dentro daquele dispositivo. Então o seu HD você salva um arquivo ali dentro, um dado ali dentro, ele vai ficar ali no teu HD até que você apague de lá, né? E a mesma coisa na memória flash. A memória RAM, tudo que você escrever ali, ela vai ser usada para aquele momento da aplicação. Depois ela vai entrar numa área de descarte quando não estiver mais sendo usada e vai ser substituído por outras aplicações. Um bom exemplo, por exemplo, você abre o seu navegador, o seu Firefox. Então o Firefox ele vai iniciar várias coisas, vai jogar vários dados dentro da sua memória RAM, né? Ele vai jogar dados ali do site que você digitou, ele vai jogar os dados ali dos seus favoritos que estão dentro da sua máquina, das suas senhas, que eu não recomendo você usar, o gerenciador de senha do Firefox, né, embora que eu use, mas não recomendo. Então ele vai pegar todos esses dados dali da máquina, os dados do próprio aplicativo, e ele vai distribuir entre a memória RAM, né, o processador ele vai pegar lá, vai pegar da sua máquina, vai jogar um pouco para a memória RAM e vai jogar alguns outros dados para a memória de vídeo da sua máquina. Então a sua placa de vídeo, né, em alguns computadores a placa de vídeo já é embutida dentro do processador, mas o melhor mesmo é que ela seja separada. Então o processador ele vai entrar na sua máquina, pegar os dados do aplicativo e distribuir entre a memória RAM e a memória de vídeo. Tá? E aí vai mostrar para você na tela, né, os botões ali para você clicar, as atividades, e conforme você vai interagindo, ele vai jogar informações na sua memória RAM e na sua memória de vídeo para mostrar aquilo que você está fazendo. Tá? Então é assim que funciona a interação entre um programa e uma máquina, usando ali a memória RAM, usando o processador e usando a memória ROM. E como que essas memórias, esses dados eles são armazenados? É numa coisa chamada bit. Tá? O que é o bit? O bit é a informação de 0 ou 1. É true, né? Deixa eu colocar na mesma ordem que eu botei ali, false, que é o falso, né? E o true. Ou então, como a gente pode dizer, ligado. Espera aí que eu só botei uma coisinha errada aqui. Aqui, ó. É ligado e desligado. Desligado na frente. Tá? Então, assim, ó. O que acontece? Todas as informações que o computador ele vê é o código binário, é o 0 ou 1. Tá? Então, um bit é isso aqui. É um 0 ou um 1. Né? Por exemplo, um número. Como que seria o número 2? Né? O número 2, deixa eu escrever aqui, ó, número 2. O número, vamos botar o número 0 primeiro, né? O número 0, como que ele seria em código binário? Seria o próprio 0. Né? E o número 1? O número 1 seria visto como 1. E aí, sabe quando você tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí você soma mais 1, o que você faz? Você coloca um 1 e um 0, que é o 10. Né? Esse aí é o sistema decimal, que é o sistema que a gente está acostumado. É o que a gente usa no dia a dia para representar números. Só que o computador ele não tem 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não tem isso. Ele só tem só 0 ou 1. Então, para a máquina, tudo que existe sempre vai ser 0 ou 1. Então vamos lá. Numa contagem aqui, imagina que os números não terminassem no 9, mas terminassem no 1. Então, o que viria depois do 1? Se tem 0, 1, viria o 2, né? Só que a gente não tem o número 2. Então, o que representaria o número 2? O 10.
Que na verdade a gente, na linguagem binária, a gente não chama de 10, a gente chama de 1, 0. Tá? É 1, 0, não é 10. Tá? E aí o número 3, em binário, seria 1, 1, ou 11. Né? E aí, poxa, vamos lá. Então 3 mais 1 dá 4. Só que a gente também não tem, né, o número 4 aqui. Então o número 4, em binário, é o 100, tá? Porque aí a gente vai para o 100, porque ele não tem 20, né? Não tem 20, não tem 30, não tem nada. Então a gente iria para o 100. Aí, ó, aí você tem o número 4, é o 100, aí o número 5 vai ser 110, 101, aí depois vai vir o 110, aí depois vai vir o 111, e assim por diante. Então isso aqui é o código binário, tá? E aí você tem aqui o 1 e 0, e tem o código binário, e aí a máquina vai evoluindo. Do bit, ela vai para o byte. E o que é o byte? O byte é um conjunto de 8 bits. Do byte, você vai para o megabyte, que é um conjunto de 1000 bytes. A gente já conhece já a partir do giga. Cara, tem tantos gigas aí, não confunda gigabyte com gigabit. Gigabit é medida de velocidade de internet. Gigabyte é medida de armazenamento, tá? Tem diferença disso aí. Então, eu tenho um pendrive de 200 MB, nem existe mais. Eu tenho um pendrive de 1 GB, eu tenho uma internet de 1 GB. São coisas diferentes. Quando você fala de internet é gigabit, você fala de pendrive é gigabyte. Tá? Então é só para você poder saber a diferença. Aí a diferença vai estar na maneira de você representar. Por exemplo, o megabyte, você vai representar, o megabyte você vai representar MB maiúsculo. Tá? E o megabit, peraí, que ele tá botando um negócio automático aqui. Oh, meu Deus do céu. Não apagou, não. E o megabit você vai representar desse jeito, tá? Com um B minúsculo. Então é só para você saber a diferença. Então eu tenho aqui um arquivo de 200 megabytes. Eu tenho uma internet de 200 megabits. Tá? Então para você saber essa diferença aqui. E aí, gente, o que a gente armazena dentro dos dados aqui na computação? A gente vai armazenar variáveis. A gente vai armazenar variáveis. Então, o que é a variável? A variável é um dado que você quer guardar, né, na sua memória RAM ou na sua memória ROM. Tá? Então, vamos lá. No programa, a gente vai usar muito mais a memória RAM do que a memória ROM. A memória ROM, a gente só vai usar aquilo que a gente quer guardar para usar depois. Tá? E na memória RAM, a gente vai colocar aquelas variáveis que a gente vai precisar mudar durante o programa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos criar uma variável, número, e vamos... Oh, meu Deus, tá difícil aqui. E vamos dar para ela o valor 10. Então aqui no Python, quando eu quero declarar uma variável, né, na linguagem Python, eu só preciso escrever aqui o nome que eu quero dar para minha variável, número, tá? O sinal de igual, esse sinal de igual aqui é o que a gente usa para poder atribuir um valor, é atribuição de valor, tá? A gente atribui um valor para número. Então eu estou dizendo aqui que essa variável que eu chamo de número, né, ela vai receber o valor de 10. E por que o nome é variável? Porque o valor dela vai variar. Então, por exemplo, eu quero criar um segundo número, né, uma variável chamada segundo número, e eu vou dizer que ela vai valer número mais 1. Tá? Então eu tenho aqui uma variável chamada número que eu atribuí o valor de 10. E eu tenho um segundo número que eu vou dizer que é o valor de número mais 1. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir para vocês aqui, ele tem um terminalzinho aqui embaixo, tá? O terminal é essa telinha preta aqui. Deixa só eu... Ele entrou aqui no Python. Só um minutinho só, que ele entrou no coisa do Python. Depois a gente vai explicar isso aqui melhor para vocês. Tá? E você tem que se acostumar com a telinha preta, tá, gente? Porque para você programar é telinha preta o tempo todo. Tá? Então aqui, ó, eu vou pedir para ele imprimir para mim. Aí tem a variável, a função chamada print.
Função é uma coisa que vai executar alguma coisa para a gente durante o nosso programa, tá? Que a gente vai fazer. E eu vou pedir para ele imprimir número, né? E para ele imprimir, vamos lá, print, segundo número. Tá difícil isso aqui, fio. Vamos lá. Eu vou pedir para ele imprimir para mim número e segundo número. Então eu criei esse arquivo aqui, início.py, e disse, e o que foi que eu fiz aqui dentro? Eu criei uma variável chamada número e atribuí o valor de 10. Criei uma variável segundo número e atribuí o valor de número mais 1. Né? Então, se eu executar esse programa que eu criei aqui para vocês, ele vai ter que imprimir uma linha com número, uma linha com 10, e uma linha com número mais 1, que é o segundo número. Vamos lá? Eu vou digitar aqui Python início.py. Deixa eu ver aqui. Ah, ele só não salvou, tem que salvar aqui primeiro. Salvei. Vamos lá. E aqui, ó, se vocês olharem aqui, ele imprimiu 10 e 11. Eu expliquei para vocês aqui o que é, né, uma variável e uma função. A variável é aquilo que você vai usar para atribuir valores durante o seu programa. Imaginando que a gente faça aqui, por exemplo, um programa, que foi o primeiro programa que eu fiz, né? Um programa para você poder criar uma equação, resolver uma equação de segundo grau. Né? Ele vai resolver a fórmula de Bhaskara, para a galera aí que lembra ainda. O Luke aí deve estar um pouquinho mais inteirado com isso, eu já não faço isso há muito tempo. Mas é o primeiro programa que eu criei. Né? O que ele fazia? Eu iniciava o programa aqui na tela. Aí ele dizia assim, qual é o valor de A, né, que a fórmula de Bhaskara é aquela raiz quadrada de A mais B, já até esqueci, cara, já até esqueci. Mas aí qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor de C, aí você dava o valor das 3 variáveis da fórmula de Bhaskara e ele ia lá, calculava e te dava o resultado. Né? Então ele vai perguntar para você qual é a atribuição da primeira variável, que é a A, aí depois ele vai perguntar para você qual é a atribuição da segunda variável, que é B, da terceira variável. Aí ele vai fazer um cálculo com esses dados que você jogou para a memória RAM e ele vai imprimir para você na tela e vai fechar o programa. E é assim que funciona. Tá? Então, nós temos aqui os tipos que você vai precisar aprender. Você vai precisar aprender o que é uma variável, que nós vimos hoje, né? Uma função, que é o que você vai usar. Espera aí que eu acho que ele vai iniciar alguma coisa aqui, cara. É a correção automática do negócio aqui. Espera aí. Ih, rapaz. Ele saiu aqui, não sei o que está acontecendo. Ah, pronto. Você vai aprender você aprendeu o que é uma função, tá? Que é exatamente o que vai executar alguma coisa. E eu ensinei para vocês aqui a mexer com essa função print, que é uma função que imprime uma informação na tela. Tá? Então a gente vai aprender... Aí, ó. Então a gente vai aprender a fazer primeiro esses programinhas aí em linha de comando. E depois a gente vai aprender como fazer para poder pegar essas informações aqui e jogar na tela, né, usando uma interface gráfica. No caso, a interface gráfica que nós vamos trabalhar nesse curso vai ser o próprio navegador, o Firefox, que é uma coisa já pronta para a gente já vai usar aquilo ali, e a gente vai usar o HTML, o CSS, o básico ali, e o JavaScript, que é uma linguagem de programação que funciona dentro do seu navegador, e ele ajuda você a interagir com tudo. Tá? Eu vou encerrar hoje falando para vocês sobre tudo isso, sobre a questão da variável, da função. Tá? Eu vou fazer um resumo dessa aula, para poder ter o primeiro PDF da primeira página da apostila e vou mandar para vocês. Tá? Cada aula que a gente tiver, a gente vai ter uma apostilazinha aqui para seguir e aí eu vou mandar para vocês. Eu ainda não fiz a apostila toda. Essa primeira aula aqui, depois eu vou resumir isso.